Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino da tua luz. Senhor, nesta hora eu te peço que nos dê a graça, Senhor, de compartilharmos a tua palavra. Ajuda-me, Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, fala ao corações dos irmãos que aqui estão, que essa palavra venha edificar as vidas, venha trazer ânimo, venha trazer coragem, fé, em nome de Jesus. Fala a cada coração, Senhor, é o que te peço, e que como nós cantamos agora, convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Sim, Senhor, seja tu, Espírito Santo, nesta noite. É a nossa oração, é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Louvado seja Deus. Nesta noite nós gostaríamos de compartilhar sobre Raabe, uma mulher de fé e coragem. E na leitura, muitos já conhecem a sua história, mas nessa leitura, nessa palavra desta noite, nós vamos ver quanto essa mulher demonstrou além, né? Foi além da sua situação, além de tantas coisas, além da sua própria cultura, além da sua fé. Ela demonstrou, entre outras coisas que nós vamos ver, muita fé e coragem, né? Antes de nós lermos o texto que está em Josué capítulo 2, versículos de 1 a 24, queria falar um pouquinho sobre o livro de Josué, né? Ele é a sequência do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés faleceu na terra de Moabe e coube a Josué conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, à terra prometida, né? Josué então foi o sucessor de Moisés e teve essa incumbência de atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã. A maior parte do livro de Josué descreve a conquista dessa terra de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel. O livro de Josué registra a história de Israel desde que o povo atravessou o Jordão, desde a morte, né, de Moisés até o seu falecimento, o falecimento de Josué, com a idade de 110 anos. Vamos ver isso, queridos, antes de ler esse texto principal. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Se você puder abrir sua Bíblia, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que dou aos filhos de Israel. Então a gente vê aqui o texto, nesse primeiro capítulo do livro de Josué, quando Deus escolhe esse homem para ser o guia, para suceder, imagine uma tarefa, né? Suceder Moisés. Mas o Senhor disse que não o deixaria, nem o desampararia. Era uma grande incumbência. Imagine, substituir ninguém mais do que Moisés. Mas, que diz no versículo 5 do mesmo capítulo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então essa era a grande palavra para Josué. E que ele deveria fazer diante desse grande desafio de conduzir essa grande nação? Josué deveria, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Essa deveria ser. E antes deles atravessarem o Jordão e entrarem na terra prometida, antes disso, o que fez Josué? De Cetim ele enviou 2 homens como espias para observarem a terra e a cidade também de Jericó. Essa cidade ficava situada a cerca de 8 quilômetros a oeste do rio Jordão. Então eles ainda não tinham atravessado o rio, mas ele enviou os espias para observarem. Era uma cidade fortificada que guardava a entrada da terra prometida. Amém? Nós vamos então ao texto principal, Josué capítulo 2, versículos de 1 a 24.
texto, queridos. Josué 2, de 1 a 24. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazes sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que os fizestes o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-lhes o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se te denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém, queridos? Amém. O tema então desta palavra é Raabe, uma mulher de fé e coragem. Nós vimos no versículo 1 que Josué havia enviado de Sitim 2 espias, né? 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Gente, a primeira coisa que nós gostaríamos de salientar
é que sondar o inimigo e conhecê-lo são estratégias importantes para a conquista. Então, Josué, antes de atravessar o Jordão, ou após atravessar o Jordão, ele foi sem conhecer aonde ele iria, como ele ia conquistar, que tipo de cidade era aquela, e era uma cidade fortificada, muito importante, né? Então, era importante que antes de ele fazer isso, antes de ele entrar na terra prometida, ele conhecesse. Por isso ele enviou os espias, esses 2 homens, assim como Moisés enviou os 12 espias anteriormente, né? Raabe é descrita como uma prostituta que morava na parte sul das muralhas de Jericó, sobre o muro da cidade. Os espias podem ter se hospedado, né, na casa dessa mulher para evitar serem detectados ao entrar e sair da cidade. No entanto, a gente viu que o rei chegou até ele que haviam homens e haviam entrado na casa de Raabe, né? O rei, como está nos versículos 2 e 3, o rei soube da vinda dos espias e onde haviam ficado e enviou uma mensagem a Raabe. Mas qual foi a atitude de Raabe? Ela escondeu os 2 homens no eirado. O que era esse eirado, gente? Era um terraço que era muito comum nas construções da época, né? Um terraço feito de pedra. E foi lá que ela os escondeu e disse que não sabia de onde eles eram. Ela não deu a conhecer ao rei de onde eles vinham e qual era o objetivo de estarem ali. Ele disse que eles já tinham ido embora, sendo já noite, não conhecia o seu destino e sugeriu que fossem atrás deles, pois iam alcançá-los, e assim eles o fizeram. Foi o que a gente leu entre os versículos 4 e 7. E nos versículos de 8 a 11, nós vimos algo muito importante, né? Esses eu vou ler novamente. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Versículo 9, lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor e infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então, esses 2 reis, queridos, dos amorreus, eles não deram, quando Moisés pediu licença para passar pela terra deles, eles não deram licença para o povo de Israel passar. Então, eles foram destruídos. Versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-os o coração, e ninguém há mais ânimo algum. Essa expressão, desmaiar, significa uma aflição física, emocional, que acaba levando as pessoas a paralisarem-se, né? São incapazes de agir. E olha esse trecho tão lindo no versículo 11: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Não havia dúvidas, queridos, que Raabe era uma mulher inteligente. A gente já falou algumas coisas que a gente percebe nesse texto, e entre elas, a primeira é que Raabe era uma mulher inteligente, e também ela demonstrou um conhecimento impressionante da história recente de Israel. Ela ouvira falar de todos os feitos de Israel, da travessia do Mar Vermelho e tudo que a gente é citado no versículo que acabamos de ler, e daquilo que Deus estava fazendo para os israelitas ao aproximarem de seu país. Na verdade, ela até parecia, não é, queridos, ter mais consciência da intervenção divina em favor de Israel do que os próprios israelitas. Por quê? Porque nós sabemos pela história que eles ficaram, só dos espias enviados, dos 12 espias que Moisés enviou, apenas 2 creram que Deus era poderoso para dar aquela terra, essa terra que mana leite e mel ao seu povo, que era a sua promessa. Apenas 2, Josué e Caleb. E foram apenas esses 2 espias que vão entrar agora que nós vemos na terra prometida, porque creram. Além deles, alguns sacerdotes, a tribo de Levi, mas os demais, com 20 anos para cima, pereceram no deserto, morreram no deserto. Foram 40 anos de peregrinação. Também vemos, além de Raabe ser uma mulher inteligente, que tinha esse conhecimento sobre a história do povo de Israel, ela também possuía discernimento espiritual. Ela reconheceu a disparidade entre o Deus de Israel e os outros deuses a quem ela e o seu povo serviam. Ela notou a diferença,
né? O Deus de Israel era supremo, não compartilhava com ninguém sua soberania sobre os céus e sobre a terra, como supostamente faziam os deuses pagãos. Javé é soberano em todos os lugares, envolvido ativamente na vida e na história do seu povo. Essa é a grande diferença. Primeira coisa, quando eu conhecia Jesus, é que quando eu cheguei nessa igrejinha, entrei aqui, tem um bocado de tempo, 44 anos, eu me lembro que estava lá naquele cantinho. A primeira coisa que eu notei, eu descobri que Jesus era um Senhor de perto. Deus é Deus de perto e não de longe, que anda conosco, que está conosco em todo o tempo, como ele disse que estaria com Josué, né? Rabi também demonstrou iniciativa, fez um acordo de proteção com os espias para conseguir a salvação de toda a sua família, que a gente leu os versículos 12 a 14, né? Era uma mulher de grande coragem, pois ajudar os israelitas era uma traição passível de pena de morte, não apenas para ela, mas para todos os seus familiares. Então ela fez esse acordo, ela fez esse juramento junto com os espias, mas ela estava incorrendo em um risco. O rei já até sabia que os espias tinham entrado na sua casa, mas ela, o que ela fez? Escondeu os espias, né? E não denunciou, inclusive. Então, ela demonstrou da parte dela coragem, porque se fosse pega, se fosse descoberta, se o rei soubesse da verdade, né, ela pereceria, seria morta. Rabi também é um exemplo de como tomar decisões certas, manter-se firme, mesmo quando isso significa opor-se aos seus semelhantes. Então ela tomou uma decisão na hora certa, no momento certo, e se tivesse passado aquele momento, ela não estaria, né? Nós não estaríamos lendo essa história a respeito dela. Ela também era uma mulher perspicaz, ela era inteligente, sagaz, astuta. Olha o que vou ler esses dois versículos novamente, 15 e 16. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que presidia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Mas ela não só os escondeu, não só teve a coragem, mas ela também foi muito perspicaz. Ela não poderia despedir os espias pela porta da sua casa, pela porta da frente. Como a casa dela ficava sobre o muro, ela então os desceu por uma corda pela janela, né? E além disso, olha o que é interessante, ela os orientou. Ela disse: olha, ficai no monte. Alguns acreditam até, alguns estudiosos, que eles ficaram escondidos numa caverna lá no monte por 3 dias, porque se eles tivessem acabado de sair da casa dela, ou ainda que descendo pela janela, pelo muro, se eles já retornassem ao Jordão, ficava cerca, como nós vimos, de 8 quilômetros ali de Jericó, eles poderiam ser facilmente capturados, né? Mas ela os orientou: não, se escondam lá no monte, fiquem lá por 3 dias, e assim eles fizeram, né? Ela também era uma mulher obediente. Nos versículos 17 a 21, Rabi devia manter segredo sobre as atividades dos espias, trazer toda a sua família para dentro da sua casa e colocar à mostra um cordão vermelho. O versículo 21, então é esse trecho, tá, dos 17 a 21, vou ler o 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão escarlata à janela. Às vezes vem algumas coisas que a gente fala assim: mas nossa, só um cordão vai fazer a diferença, mas ela obedeceu, né? E no capítulo 6, agora eu vou pedir para vocês, os irmãos abrirem a Bíblia, no capítulo 6. Nós vimos, queridos, que essa cidade de Jericó, ela era uma cidade fortificada, ela guardava a entrada da terra prometida.
A conquista de Jericó constituiu o primeiro estágio da estratégia militar de Josué de dividir e conquistar a terra. Então era esse primeiro objetivo. E era uma cidade que tinha um muro duplo. Era uma cidade muito forte, né? Assim, olhando humanamente falando, muros intransponíveis. Mas, se os irmãos quiserem, durante a semana, quem não conhece o texto ainda, lê o capítulo 6, que vai falar como esses muros vieram abaixo, né? Mas no versículo 17, temos a orientação de Josué para que somente Raabe e sua família fossem poupados. Capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, e ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Nos versículos 22 a 25, nós vamos ver a descrição de como Raabe foi salva, né? Da salvação de Raabe e de toda a sua casa. Capítulo 6, versículos 22 a 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram tão somente a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué enviaram a espiar a terra, a Jericó. Amém? Raabe, queridos, é um exemplo de fé. E olha, como é uma personagem, eu achei muito, muito interessante quando a gente começa a estudar mais a fundo uma personagem bíblica, e a gente vê que essa mulher, ela foi um exemplo de fé. Ela encontra-se na lista dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, nós temos a descrição dos heróis da fé, onde começa dizendo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se não me falha a memória, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. E no versículo Hebreus, se vocês quiserem abrir, queridos, acho que está projetado também, Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, essa mulher não foi qualquer mulher. Para vocês terem uma ideia, nessa lista dos heróis da fé, que consta lá em Hebreus 11, só tem mais uma mulher que é citada, que foi Sara, esposa de Abraão, que deu à luz a Isaac, já com uma idade tão avançada, não é? Então, Sara creu na promessa do Senhor e concebeu e deu à luz a Isaac, o filho da promessa. No versículo 35 de Hebreus, fala que existiam outras mulheres. É claro que o capítulo não fala de todos os heróis da fé, cita alguns, e depois ele fala de uma maneira genérica no versículo 35, a parte A, sobre mulheres que realmente também demonstraram fé. Raabe, queridos, então além desse exemplo de fé, ela foi justificada pelas suas obras. Pois, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 26, a parte B diz: pois a fé sem obras é morta. E no capítulo 2, versículo 25, nós vemos que novamente Raabe é citada, né? 2:25 de Tiago. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez sair por outro caminho? Então, mais uma vez, né? Essa mulher foi justificada pelas obras que ela fez ao reconhecer, né? Porque a fé sem obras é morta, né? Dizer que tem fé, não fazer nada, né? Nós não somos salvos pela fé, pelas obras, perdão. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham aqueles que são salvos, né? Mais uma coisa que é muito interessante sobre essa mulher, Raabe está na linhagem do Messias. Deus honrou a fé e a coragem de Raabe e a coloca na linhagem não apenas do grande rei Davi, mas também na
na de Jesus, o Rei dos Reis. Isso a gente pode encontrar lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus Cristo. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 5. Mateus 1, 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. E Jacó, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Você percebe que se você ler depois com calma esse texto da genealogia em Mateus 1 de Jesus Cristo, você vai ver que são citados, era comum citar os homens, o nome dos homens, né? Mas aqui, nesse texto, é citado o nome de 4 mulheres, né? Elas são citadas pelo nome. São 5 mulheres no total, mais 4, apenas 4 mulheres são citadas os nomes, e uma delas é Raabe, né? Olha que privilégio, que honra, como Deus, nosso Deus é tremendo, maravilhoso, né? E gostaria que a gente pensasse então, que lições a gente pode aprender com Raabe, né? Dessas que nós citamos. São muitas lições. A gente aqui fala rapidamente, né? A gente pode meditar mais, você pode depois encontrar outras características estudando essa personagem bíblica, mas eu gostaria de ressaltar algumas lições que nós podemos aprender com essa mulher: sabedoria, conhecimento, discernimento espiritual, iniciativa, coragem, decisões assertivas, perspicácia, fé, obediência. Quantas coisas essa mulher nos ensina. Agora, trazendo para nós nesse momento, o que o cordão vermelho na casa de Raabe representa hoje? Qual o significado que nós acabamos de participar, o pastor explicou, citou, da Santa Ceia que a gente participou hoje, desse grande privilégio. O cordão vermelho identificou a casa de Raabe, e ela foi salva da destruição, juntamente com toda a sua família. Hoje, queridos, hoje, louvado seja Deus, é o precioso sangue de Cristo que nos livra da destruição e da separação eterna do Pai, da morte eterna. Hoje celebramos a Santa Ceia em memória dos sacrifícios de Jesus na cruz por nós. É o seu sangue carmesim, é o seu sangue que foi derramado para que tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos. E citando apenas, para nós darmos, já indo para o final, alguns textos do Novo Testamento, eu queria dizer uma coisa que me chama muita atenção, que acho que vocês também chamou a atenção, é que Deus, assim como lá naquela passagem de Atos capítulo 10, naquela passagem de Cornélio, Pedro disse, no versículo 34 de Atos 10, então falou Pedro dizendo: reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Raabe era uma cananeia, e você vê que Deus não esconde que ela era uma prostituta, e é citado que ela é prostituta várias vezes nos textos, tanto que a gente viu em Hebreus, falando, né, usando o sinônimo a meretriz, como nós vimos em Tiago também, usando o sinônimo meretriz, como nós vimos em Mateus 1, ela já só fala, gerou de Raabe a Boaz, né? Mas nós vimos também que em Tiago, também Tiago citando, né? Então a gente percebe o que? Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós fazemos, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e diz: ah, essa pessoa não tem chance, essa pessoa é difícil de se converter. Queridos, a palavra diz assim em Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como aquele filme
sejam daquela cor, ainda assim há esperança. Deus é poderoso. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 7, parte B. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma promessa maravilhosa em Atos 16, 31. Assim como foi com Raabe, que foi salva, ela não pensou somente nela e na sua pessoa, mas ela pensou na sua família. Em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Se a tua família tem alguém que ainda não é cristão, que ainda não teme ao Senhor, que ainda não foi salvo, pegue-se a essa palavra, creia, declare essa verdade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia também nos ensina que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, em Hebreus 3, 7 a 9, hoje se ouvir essa sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, queridos, hoje é o dia da salvação. Se tem algo em sua vida hoje que te incomoda, se existe um pecado, olha, não tenho vencido esse pecado. Jesus já levou, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. A Bíblia também nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus pagou um alto preço, um preço do justo pelos injustos, para que tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que nessa noite nós comemoramos com a Santa Ceia do Senhor, que Ele deixou essa ordenança para que nós nos lembrássemos do seu sacrifício, na sua morte, em nosso favor. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não nos escolheu para vivermos, Senhor, vivermos, queridos, presos, amarrados. Não, Ele nos chamou para a liberdade que nos dá o sangue de Cristo. Não é para vivermos escravizados pelo pecado, mas louvado seja Deus, que não nos rejeita a oração e não nos afasta a sua graça, porque Ele tem nos ouvido, Ele está conosco todos os dias, querido, todos os dias. Como foi com Josué a promessa, Ele disse que enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias, e Ele enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco por onde quer que andássemos. Você não precisa viver também preso na cadeia do medo. Tenha coragem, tenha ousadia, creia, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Se quiserem ficar em pé, queridos, vamos fazer uma oração, agradecendo por esse tempo, pela obra maravilhosa que Jesus fez por nós, o sangue que nos dá vida, o sangue que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por esse tempo que tivemos de compartilhar desta mulher que demonstrou tantas coisas, como fé, coragem, ousadia, perspicácia, intrepidez, discernimento espiritual. Tivemos tempos difíceis, Senhor, tu sabes, precisamos de ter discernimento, precisamos de ter ousadia, coragem, muitas vezes até para sairmos de casa, com tantas coisas que temos visto. Ó Senhor, para andarmos na rua precisamos de coragem. Ó Senhor, vem nesta noite abençoar o teu povo. Se tem alguém aqui, Senhor, que se encontra, se sente aprisionado pelo medo, ó Senhor, aprisionado por um pecado que não consegue deixar, Senhor, venha com o teu poder, venha com o Senhor, tirando toda a cadeia, quebrando todas as cadeias, Senhor, dando vida. Já ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de vitória, como temos cantado nessa noite. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Ó Senhor, que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós diminuamos, Senhor, que possamos andar neste mundo brilhante.
eles possam, Senhor, voltar ao texto, ler, Senhor, que não tenham medo, que tenham coragem, que tenham ousadia, que saibam tomar as decisões certas, que sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Oh, Senhor, guia-nos, Espírito Santo, abre os nossos olhos, desvenda-nos, Senhor, tira toda a vida que possa ver nos nossos olhos, em nome de Jesus. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amado.